5 benefícios de fazer residência médica aqui nos Estados Unidos. Então, se você pensa em fazer a residência médica aqui nos Estados Unidos ou tem curiosidade sobre o tema, fica comigo que até o final a gente vai elencar tópicos que você tem que ter na cabeça e levar em consideração antes de fazer a sua escolha. Pessoal, vamos deixando o like no vídeo, vamos se inscrevendo no canal. A gente está muito perto de bater a nossa primeira meta dos 500 inscritos e eu queria contar com a ajuda de cada um de vocês que estão aqui comigo. Então, dado o like, se inscreveu no canal, bora pro que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo. 5 benefícios de fazer residência médica aqui nos Estados Unidos. E como a gente costuma fazer? Bora voltar um pouquinho para trás. Residência médica no Brasil. No Brasil, com o passar, principalmente dos últimos 10 anos, em que a gente teve uma explosão de vagas de medicina, sobretudo quanto à iniciativa privada, a gente se deparou com um ambiente em que você se destacar é cada vez mais necessário, uma vez que a quantidade de médicos que está sendo formada e tem previsão para ser formada nos próximos anos, reflete um aumento substancial, enquanto que as vagas em hospitais não conseguem manter o mesmo incremento. Então, fazer uma residência mesmo no Brasil vai se tornar algo quase como obrigatório, como um jeito de você realmente se destacar entre os seus colegas. E quando a gente fala de residência no Brasil, a gente costuma ter 2 pontos principais. O primeiro é um processo seletivo mais direto ao ponto, em termos de você faz uma prova, em alguns cantos você faz uma segunda fase, que é uma prova prática ou entrevista, e pronto, você faz isso todos os anos. Não dá muita margem para o que você pode mudar de um ano para o outro, a não ser estudar mais. Enquanto que do outro lado, a gente tem salário. O residente, ele é um médico formado em que a bolsa de residência não condiz com o que ele ganha na realidade fora da residência. Então, se você é um médico que ganha seus R$1.000 bruto por plantão, a bolsa da residência sendo R$3.000, é como se você trabalhasse apenas 3 plantões por mês. Sendo que como residente, você trabalha 40, 60 horas e por aí vai, a depender do seu rodízio. O que gera uma insegurança financeira muito grande, fazendo com que os residentes tenham que trabalhar fora da residência com as 60 horas semanais da residência. Então você pode fechar aí facilmente suas 70, 80 horas semanais de trabalho com a medicina. E é justamente trazendo essa problematização que a gente vai trazer esses benefícios de fazer a residência médica aqui nos Estados Unidos. Tópico número 1. Um pacote de contratação completo. Aqui nos Estados Unidos, quando você é contratado para ser residente de um hospital, você, além do salário da residência, que diferentemente do Brasil vai ser maior, eles te dão uma série de benefícios. Esses benefícios vão ser tais quais: seguro-saúde, eles podem literalmente bancar o seu seguro-saúde inteiro ou bancar parte dele, tanto o seu quanto dos seus dependentes que vêm para os Estados Unidos juntos de vocês. Então, diferentemente do que acontece no Brasil, que você tem que pagar o seu plano de saúde por fora, aqui já faz parte do pacote de contratação, ou parte do seguro, ou o seguro como um todo. Além disso, custos com vistos. Um dos maiores gastos iniciais que você poderia ter ao se mudar para um novo país, uma vez que você pagaria para fazer toda a sua residência, que seria pelo menos uns 3 anos de visto. O hospital, ele arca com essa parte, então você não precisa fazer um gasto inicial de 5, 10, 15 mil dólares assim que chega aqui, o que já facilita bastante essa transição de vir do Brasil para os Estados Unidos. E claro que essas são as coisas maiores, mas no seu próprio pacote inicial de contratação tem coisas menores que você tem que levar em consideração, porque são excelentes. Por exemplo, em algumas residências no Brasil você pode ganhar o jaleco quando é contratado ou passa na residência, mas em outros casos você tem que comprar e bordar e fazer tudo aquilo. Aqui você recebe essa parte também, em boa parte dos hospitais, na verdade, eu desconheço algum que não tenha, o jaleco e até mesmo os scrubs, que são os pijamas cirúrgicos. Outra coisa que me chamou muita atenção é que o hospital, ele costuma ter algum tipo de política voltada para você ficar mais saudável com alguns cantos conveniados. Exemplos: academias. Então, pode ser que o hospital em si tenha uma academia, ou ele pode fazer uma parceria com uma academia próxima ao hospital, em que ele subsidia parte da academia. Então, tanto os pacientes quanto os seus empregados conseguem treinar lá, ou de graça, ou com pagamentos de mensalidades muito mais baixos do que as academias ao entorno. Tópico número 2.
Salários competitivos. A gente já conversou isso aqui, que no Brasil você tem uma bolsa ali de seus 3 mil e alguma coisa de reais, geralmente bruto. Aqui nos Estados Unidos, os salários de residentes, eles são contados numa óptica anual. Ou seja, você soma tudo e mais ou menos no ano você ganha X. Esses salários vão de 50 a 70 mil, geralmente ali uma média de 60 e poucos mil. E que se você dividir pelo ano inteiro, você vai conseguir um valor de seus 5 mil dólares, 5 a 6 mil dólares bruto. E assim, pessoal, dá para comprar muita coisa, dá para realmente bancar uma família de suas 2, 3 pessoas, mas claro que vai depender muito de onde que você vai estar localizado para fazer sua residência. 5 mil em Nova York, no centro de Chicago, na Califórnia, com certeza vai render bem menos do que você ter a sua formação no hospital ou no interior ou numa cidade em que tenha impostos mais baratos, serviços mais acessíveis e que tenha transporte público ou outras coisas públicas mais bem desenvolvidos em que você não precisa pagar, por exemplo, carro, grandes deslocamentos e por aí vai. Então, por si só o salário já é extremamente fácil de você ter uma qualidade de vida melhor. Só que, somando-se ao salário, os hospitais costumam ter alguns outros programas em que eles aumentam seu ganho mensal desde que você siga algumas coisas em específico. Por exemplo, aqui onde eu tô, se você tiver um IMC controlado, se você fizer como se fosse alguns cursos de saúde no geral que eles se estendem a todos os empregados do hospital, você recebe uma quantia em dólar a mais só por fazer isso. Então, se você ficar saudável, o hospital lhe paga. Ele basicamente financia a tua saúde. Outra coisa que pode ser colocada aqui também, que não é dinheiro propriamente dito que ele vai lhe dar mais, mas tem alguns hospitais, principalmente em programas universitários, que tem o seu housing. São basicamente apartamentos disponibilizados para tanto estudantes quanto os próprios médicos de residência que vêm de outras localidades para morar ali pertinho da universidade. Então, se você está num local muito caro, que você realmente sente que vale mais a pena morar um pouco mais próximo da faculdade, numa casa menor, pode ser um housing da própria universidade, e a universidade pode ou lhe dar esse housing ou simplesmente cobrar um valor que pode ser metade do que você pagaria numa casa de dimensões parecidas na mesma localização. Eu colocar isso na ponta da caneta, com certeza não é o dinheiro que você vai ganhar mais, mas faz diferença em termos de salário e qualidade de vida no final do mês. Benefício número 3, foco no aperfeiçoamento dos residentes. Aqui, quando você é selecionado para entrar numa residência, basicamente o programa ele está dizendo que ele vai fazer de todo o possível, vai lançar mão de tudo que ele tem de subsídio para te deixar um profissional mais completo possível. Então, o programa ele vai literalmente bancar todos os seus cursos que você faz por fora, PAUS, ACLS, BLS, alguns casos de ATLS também. Então, tudo isso ele vai bancar para você. Se você em algum momento chegar a pagar, ele vai lhe ressarcir, assim como ele vai ter como foco pagar os bancos de questões para as provas dos boards. E se você ainda não fez seu Step 3, ele vai bancar seu Step 3. Se você já fez, existem alguns programas que vão lhe ressarcir pelo dinheiro que você pagou para fazer o Step 3. Tem alguns outros programas que eles têm uma modalidade de bolsa de estudo, que é basicamente uma quantia em dinheiro que ele lhe dá para você comprar seu iPad, para você comprar seus livros, para você pagar algum tipo de assinatura, para você pagar a mensalidade da associação da especialidade que você está. Ou se ele não lhe der o dinheiro, você mostra o cupom fiscal e eles lhe ressarcem. E como exemplo, quando eu cheguei aqui, eles basicamente fizeram com que eu fizesse um curso de NIH Stroke Scale. Eu tirei certificação do MOCA também, tirei uma série de outras certificações como o RIPA e por aí vai. E tudo o hospital que vai lhe fornecer isso. Então eles têm como base fazer com que todo residente seja o mais capacitado possível no período em que ele está ali. Porque uma vez que você entra dentro do hospital, você está carregando o legado daquela instituição. Então eles têm por interesse fazer com que você seja o melhor possível. E um detalhe que eu ia esquecendo é que existe uma bolsa para congresso. Então se você vai para um congresso, viaja para algum canto, eles podem arcar com parte dos custos. Uma hospedagem, passagem, e se você for apresentar banner inclusive, isso fica tudo mais fácil. Benefício número 4.
tecnologias avançadas você encontra aqui. Não é incomum de residentes, enquanto tem seu treinamento nos Estados Unidos, entrar em contato com protótipos de devices experimentais ou entrar realmente em contato com tecnologias que são de difícil acesso ao redor do mundo. Aqui você tem na sua educação básica como residente, mas, por exemplo, um médico no Brasil ia ter que vir para cá, passar uma semana para ter contato com esse tipo de tecnologia, e mesmo assim ele tendo contato com esse tipo de tecnologia, às vezes levar de volta para o Brasil poderia ser um obstáculo. Então, o que acontece muitas vezes é que você, estando aqui, pelo simples fato de estar aqui, você já vira autoridade em comparação com seus pares do mesmo país, pelo simples fato de ter contato com algo que lá no Brasil a gente só lia em artigos. Você consegue literalmente pegar, utilizar, aprender com aquela nova tecnologia. Se for do seu desejo, pesquisar em cima daquela nova tecnologia, uma vez que, por ser algo novo, as revistas científicas têm um maior interesse, o que facilita as suas publicações e deixa você cada vez mais conhecido e reconhecido dentro da sua especialidade. E antes da gente ir para o quinto tópico, que é extremamente importante, foi um dos mais importantes para mim, inclusive, eu queria lembrar para vocês que aqui no canal vocês têm acesso a muita informação sobre como fazer residência nos Estados Unidos, quais são os passos, materiais utilizados, como foram os meus relatos, como eu faria hoje em dia. Tem tudo aqui muito fácil e mastigado para vocês. Eu também disponibilizo aos que estão se preparando para o Step 1 os meus flashcards, vou deixar o link aqui, que são os, pelo menos, mais de 25 mil cards que eu estudei, compondo de todas as matérias. Eu fiz uma coletânea justamente naquele período em que a prova tinha 3 dígitos e era muito importante para você tirar nota boa e aplicar para bons programas de residência. Link na descrição. E aqueles que ainda assim precisam de alguma ajuda um pouco mais personalizada, individualizada, eu vou deixar o meu contato aqui também para a gente ver se para você seria interessante uma sessão de mentoria. Então, recado dado, vamos para o nosso quinto e mais importante tópico: oportunidades e credibilidade internacional. Como a gente conversou até agora, os Estados Unidos têm programas de residência que unem o melhor de todos os mundos, uma qualidade de vida substancialmente melhor em comparada com a residência no Brasil, oportunidades de pesquisa, de lidar com novas tecnologias que para o mundo todo são muito distantes, então você já chega nesses outros locais com a familiaridade com essas novas tecnologias que eles ainda não tiveram contato, o que faz tanto você ser enxergado pelos seus pares como alguém que se destaca na sua especialidade, como também serve de porta de entrada para você conquistar outros locais do mundo. Por exemplo, eu não sabia se eu queria passar o resto da minha vida nos Estados Unidos, não sabia se eu queria passar o resto da minha vida no Brasil, mas uma vez que eu venho para os Estados Unidos, eu faço toda a minha educação aqui, eu consigo fazer uma subespecialidade aqui, eu tenho um substrato suficiente para ser reconhecido em quase todos os países do mundo, para voltar, inclusive se eu quiser a minha prática no Brasil, ou ir para a Europa, ou ir para o Canadá e por aí vai. Realmente fica muito mais simples, uma vez que você tem toda a sua certificação construída nos Estados Unidos, em comparação com, imagino que você tem toda a sua certificação feita no Brasil e você quer ir para o Canadá, por exemplo. Você vai ter que passar por muitos outros passos em consideração com aquele médico que se formou, fez a residência e fez uma subespecialização nas faculdades dos Estados Unidos. Então, dessa forma, você se formando aqui aumenta as suas chances em ser médico no mundo todo, se esse for o seu desejo. Inclusive aumenta suas chances de ser um médico de destaque se quiser voltar para o Brasil. E é com esse gancho, pessoal, que eu queria inclusive escutar de vocês. Vocês têm interesse em vir para os Estados Unidos e ficar por aqui mesmo? Ou o plano de vocês é vir para os Estados Unidos, volta para o Brasil? Ou me diz ainda se você pensa em vir para os Estados Unidos e depois para um outro país, ou quer ir direto para outro país, os Estados Unidos está sendo só um ponto de apoio porque você não sabe para onde quer ainda. Vou ler aqui todos os comentários. E isso foi o vídeo dessa semana, meus amigos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se ficou até aqui, já sabe, né? Taca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na semana que vem.